e disse: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E você diz amém. Amém. Sente com a liberdade de glorificar e adorar ao Senhor. A Bíblia Sagrada, dentro do capítulo de número 1 do livro do Atos dos Apóstolos, há quem não conheça a vista acerca dessa tão bela narrativa que a Bíblia então expressa ou traz ao nosso conhecimento. Dentro de tudo isso, a partir do capítulo de número 1 do livro do Atos dos Apóstolos, nós vamos ver não um Cristo morto, mas um Cristo vivo. Alguém que havia então se manifestado a fim de que o nome do eterno Deus viesse a ser glorificado. A Bíblia vai dizer que naqueles dias, preste atenção para você entender o texto. A Bíblia diz que naqueles dias, Jesus, ele como Filho de Deus, haveria de se manifestar segundo a sua vontade e segundo a sua ordem aos discípulos naqueles dias. Momento em que Jesus vai por momentos se apresentar diante da igreja que está ansiosa, que está com uma grande esperança então que Jesus se manifestasse como Filho de Deus. A Bíblia vai dizer que a nação de Israel, Jerusalém, estão vivendo um momento, e passando eles por um momento de crise, ou vivendo eles então uma grande crise. Israel e todo o império, toda a corte está padecendo. Israel, por um momento, está sofrendo devido à opressão do adversário. A Bíblia e o contexto da história vão nos relatar que Jerusalém, sendo esta a capital de Israel, a Bíblia vai dizer que Jerusalém passa pela mesma crise naqueles dias. A igreja que está dentro de Israel, preste atenção, a igreja que está dentro de Israel e de Jerusalém vive uma expectativa naqueles dias. Por quê, pastor? Porque naqueles dias a igreja jamais imaginaria estar vivendo, quem sabe, aquele processo para então viver o propósito da parte de Deus. O contexto da história vai nos relatar dizendo que naqueles dias uma grande crise estava imperada então dentro de Jerusalém e também dentro de Israel. A Bíblia diz que Jesus, vencendo então alguns adversários que nós vamos ter por tema nessa noite, Jesus vai se apresentar no meio daquela geração. Há uma expectativa no meio daquela geração, porque Jesus, antes de então enfrentar o Calvário, antes de ser crucificado sobre a cruz, Jesus então por um momento fez sinais, maravilhas, prodígios. A Bíblia diz que aonde Jesus estava, o ambiente se tornava pequeno, para tamanha glória que através do seu nome então era realizado. Os demônios não podiam se achegar aonde Jesus colocava a planta do seu pé. A Bíblia diz que naqueles dias um grande avivamento, como eu falei ontem à noite, estava vivendo a nação daqueles dias. Logicamente que esta igreja do capítulo de número 1 do livro do Atos dos Apóstolos está na expectativa, porque ela conheceu a Jesus antes da cruz e agora ela está vendo um Cristo ressurreto, um Cristo ressuscitado. Aqueles dias há uma expectativa no seio da igreja a fim de que Jesus, como Filho de Deus, se manifestasse. Por quê, pastor? Porque ninguém jamais gosta de passar por uma crise, ninguém gosta de enfrentar, então quem sabe, grandes adversidades. Se eu tivesse tempo de perguntar nessa noite à igreja que aqui está, se alguns gostaram de enfrentar a crise que nós vivemos, certamente a maioria ia dizer: de forma alguma, pastor, foi terrível, foi horrível, eu jamais quero viver algo parecido ou semelhante àquilo que nós vivemos nestas últimas horas da igreja. A Bíblia vai dizer
dizer que a expectativa da igreja que está dentro do capítulo de número 1 do livro do Atos dos Apóstolos é essa: que Jesus, como Filho de Deus, colocasse o basta, colocasse por um momento um tempo a esta grande crise e aquela grande adversidade que eles estavam vivendo. Só que a Bíblia também vai dizer que Deus permite o que, pastor? Permite a luta, permite o vale, permite a prova, permite a dificuldade, não para nos afastar da presença dele. Eu preciso abrir isso aqui para você começar a entender. Tem gente que quer que Deus se manifeste, mas ele não quer entrar no deserto com Jesus. Tem família que quer que Deus se manifeste, mas não quer então a enfrentar o vale. Geralmente, como eu disse ontem, Deus nos leva por caminhos tortuosos. Deus nos leva então por um momento a desertos, a vales que jamais imaginaríamos então de sair. Só que é no meio deste vale, só que é no meio deste deserto e desta prova que Deus geralmente glorifica o nome dele sobre a nossa vida. Eu vim nessa noite determinado primeiramente a te dizer: independente do vale, da prova, do deserto que você está vivendo, o segredo é adorar a ele na beleza de sua santidade. Quantos podem glorificar? A Bíblia Sagrada vai dizer que é esta expectativa dentro do capítulo de número 1, a fim de que Jesus então viesse por um momento a se manifestar. A Bíblia Sagrada vai dizer e traz-nos então a entender o que, pastor? Que naqueles dias a crise estava imperada, essa permissiva pela parte de Deus, não para afastar a igreja de Cristo, mas para trazer a igreja junto à presença, aleluias, de Cristo. A Bíblia Sagrada vai dizer que a igreja, por um momento que está dentro do capítulo de número 1 do livro do Atos dos Apóstolos, não está entendendo o processo, não está entendendo, aleluia, de que forma Deus poderia acalmar ao vento a crise, a dificuldade que eles estavam então enfrentando. Só que Paulo, quando prega na primeira carta à igreja tessalônica, Tessalônica está vivendo uma grande crise, Tessalônica está enfrentando uma grande guerra, Tessalônica está enfrentando e passando por um grande processo. Aí, a partir do capítulo de número 5 da primeira carta que Paulo direciona aos Tessalônicos, ele vai dar uma receita a partir do verso de número 15, aleluia, e no verso de número 17 ele dará um segredo fundamental da igreja vencer no meio da crise. Paulo vai olhar a igreja e dizerá, ou vai dizer a ela, no verso de número 17, quer passar pela crise, quer vencer a ela, quer obter vitória a ela, disse Paulo aos Tessalônicos 5,17, orai e orai sem cessar. A Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo, quando direciona a sua carta à igreja aos romanos, os romanos, ou o império todo, está vivendo também uma grande batalha, está vivendo uma grande guerra, está vivendo uma grande crise. Só que Deus nunca abandonou os seus no meio da crise, nunca abandonou os seus no meio do vale, nunca abandonou os seus no meio da adversidade. Só que toda a crise, presta atenção, ela nos traz desesperança, ela nos deixa cabisbaixo, triste, angustiado, lutando, até mesmo se apresenta por um momento a quem? O nosso grande, um dos grandes adversários, como a morte, achando que por um momento ela nos cefará. João diz que aqueles que estão na pessoa de Cristo Jesus, eles não provarão a morte. Pastor, porque passarão da morte para a vida. Então não tenha a partir desta noite medo de partir, se você tiver em dia com a presença do Senhor. Não estou entendendo, pastor. Paulo vai dizer, presta atenção e glorifica Ele. Paulo vai dizer a esta igreja, vai dar um segredo fundamental a esta igreja, para que ela então venha levantar a cabeça, para que ela então venha viver o melhor da parte de Deus, e o nome santo de Jesus Cristo venha a ser glorificado. No capítulo de número 12, no verso de número 12, Paulo vai dizer, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, mas pelo amor de Deus, perseverai em oração. Só o fundamento da Bíblia
crise tenta nos afastar da presença de Deus. Só que o maior segredo para atrair então a atenção de Deus, preste atenção, é orando. Nós vivemos no meio de uma geração incrédula, no meio de uma geração que está começando, como eu disse ontem, aleluia, a pegar o lado gelado da coisa. Pastor, por quê? Porque perderam o anseio de viver na presença do Senhor. Se hoje, preste atenção no que eu vou te dizer, se hoje tu está aqui, tu tem uma vida boa, aleluia, tu está sendo instrumento de Deus, tu está sendo vaso de Deus, tu tem se colocado na mão dele. Lembra-te do que lá atrás alguém chorou pela tua alma, alguém orou por você, alguém suplicou a Deus, mesmo no meio da crise, mesmo no meio do vale, foi dobrado os seus joelhos, súplicas foram feitas e o nome do Senhor foi glorificado. A igreja do estado do Rio Grande do Sul precisa entender que o segredo de um grande, quem sabe de um último avivamento, como eu preguei ontem, está fundamentado primeiro na palavra e em segundo em uma vida de oração e santidade. E prova na Bíblia, pastor, no livro de Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 14: segui a paz com todos, porque se quem sem santificação, ninguém vai chegar diante da presença dele. É só pagando o preço. Eu prego para uma igreja nesta noite que tem orado, que tem suplicado, que quer viver milagres. Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você para levantar a mão? Aonde está você para abrir a boca? Aonde está você para adorar? Deus dará vitória no meio desta crise que não tem enfrentado, mas permanece. Alamassuri, Cambarabocomi, Barassuia, permanece na presença dele. A Bíblia vai dizer, preste atenção, Jesus se apresenta. A expectativa dentro de Israel e dentro de Jerusalém. Por quê, pastor? Porque estão em crise, estão vivendo um processo da mão de Deus. E isso tira a lágrima dos olhos da igreja. Isso faz a igreja por um momento se humilhar e buscar a face de Deus. Só que o texto, nas entrelinhas, você vai ver que ele vai dizer o quê? E determinou isso. Apresentou depois de 40 dias. Jesus se apresenta. A igreja está vivendo um processo. A igreja está enfrentando então um momento de crise e adversidade naqueles dias dentro de Israel e também dentro da sua capital, por nome de Jerusalém. Só que ao olhar humano, ao olhar físico, qualquer um vai entender que para quem sabe mudar a situação, deveria se então, aleluia, subir, pastor, sair-se então naqueles dias de Israel, virar as costas, quem sabe, para Jerusalém e deixá-los então da mesma forma, quem sabe não atraindo para si aquele momento difícil, aquele momento de dor e de angústia. Mas Jesus, quando olha a situação da igreja, escuta, com Jesus, quando olha a situação da igreja, no meio da crise, no meio da prova, Jesus não vai dizer para a igreja, sai de Jerusalém. Jesus não vai dizer para a igreja, sai de Israel. Jesus não vai dizer para a igreja, sai deste lugar e vai para outro lugar. E determinou-lhes, diz o texto, diz no capítulo de número 1 e verso de número 4, e determinou-lhes que não se ausentasse em Jerusalém ou de Jerusalém. Porque, pastor, eu fui orar também, aleluia, eu fui buscar da parte de Deus. Se a igreja está vivendo um processo, se a igreja está enfrentando uma grande dificuldade, se a igreja por um momento não está suportando a prova, se a igreja por um momento não está suportando a luta, na visão ótica humana, aleluia, de repente nos traz o pensamento que a igreja deveria de se afastar, aleluia, da onde, pastor? Do meio da crise. Só que é naqueles dias dentro de Jerusalém, a maior crise que está imperada não é contra o mundo, é contra os crentes e contra a igreja. Pastor, olhavam então, aleluia, aqui, pastor, a igreja que havia nascido à volta de Jesus, como eu peguei ontem. Jesus deixou um grande legado depois que subiu, antes de subir ao bater, muitos foram curados. A igreja presenciou, aleluia, o melhor para testificar que o filho da Maria e o filho do José era então enviado de Deus. Também naqueles dias existia entre eles
fariseus, saduceus, romanos, judeus, que desacreditavam na palavra que o Cristo ungido de Deus apregoava naqueles dias. A Bíblia Sagrada vai dizer que muitos não davam crédito. Então a palavra de Jesus por um momento trazia. Jesus se apresenta depois de 40 dias. A igreja está vivendo o que, pastor? A igreja está vivendo o processo. Jesus diz a eles: não saem, na palavra mais simples, não saem de Jerusalém. Porque será, pastor? Porque geralmente a labaxúria e amaraia, Deus gosta do que? De inverter as coisas, como eu preguei ontem. Deus gosta de inverter o ambiente. Tudo que era maldição para uns vai virar milagre. Se Jesus manda a igreja sair de Jerusalém, a glória cai por terra. Por quê, pastor? Porque muitos que perseguiam ali agora vão ter que testificar, vão ter que reconhecer que o filho da Maria morreu, mas está entre eles vivo, e o nome do Pai está sendo glorificado. Não estou entendendo, pastor, aonde tu vai chegar. Eu vim para te dizer que independente da situação ou da crise que a igreja estivesse vivendo, independente do problema que ela estivesse enfrentando, preste atenção agora. Aleluia. A Bíblia diz o quê? E determinou-lhes que não saísse de... Porque o lugar que tu está muitas das vezes, maravilha, Deus, aleluia, ninguém te dá crédito. Olham para ti e te menosprezam, te julgam pela casca. Jesus está dizendo: eu já venci por vocês. Não arreda o pé da minha presença, porque eu já venci. Jesus poderia ter mandado ele sair de Jerusalém, poderia. Só que aonde não dá crédito a você, é lá que Deus vai inverter as coisas. Olham para ti como igreja e dizem: simplesmente isso aí não vai longe, não dará certo. Aleluia, o projeto não se concretizará, a porta não vai se abrir. Se acha o recheio da bolacha quando olham para você. Mas a partir desta noite vão ter que reconhecer primeiro aquilo que Paulo escreveu na primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo de número 13, verso de número 9. Tu não és simplesmente igreja, aleluia, tu não és simplesmente casa, tu é edifício alabaia, aleluia, da presença de Deus. Se tu é casa, edifício de Deus, certamente a presença dele está dentro de ti. A partir deste domingo à noite, pastor, a partir deste domingo à noite, virando sair de casa com a Bíblia debaixo do braço, de dar regra, o inferno de regra, dizendo: vai lá porque tem um pregador de fora, vai lá para ver o pregador, mas não vai adiantar de nada. Mentira do diabo. Eu vim para te dizer: Deus te trouxe aqui para mudar a tua história, para reverter a tua situação e te dar vitória. No lugar da humilhação haverá honra, no lugar da humilhação haverá honra. Quem pode glorificar? Jesus havia vencido por esta igreja. Jesus havia vencido por ela. Me prova. A Bíblia vai dizer. Lembra daquilo que eu falei por horas ontem? 3:15 de Gênesis. Deus dando aquela caminhada, olhando a terra depois que Adão e Eva pecaram. Escuta, Deus faz uma promessa. Quem sabe Eva, quem sabe Adão não tiveram capacidade, mas disse ele: o que, pastor? Visitarei o ventre de uma mulher e colocarei lá uma semente, e a semente que eu colocar no ventre desta mulher, ela pisará a cabeça da serpente. O maior objetivo de Jesus, entenda, sempre foi o quê? Achar alguém, como eu tentei te provar ontem. O quê? Alguém que restaurasse esta aliança que foi quebrada no Éden, a fim de que o nome do Pai fosse glorificado. Jesus foi o enviado de Deus. Resumo aqui: Jesus foi o enviado de Deus. Jesus vai subir, aleluia, e está com destino ao Calvário, a fim de pelejar pela igreja no capítulo de número 1 do livro do Atos dos Apóstolos. Por quê, pastor? Quando Jesus, por um momento, olha a situação da igreja no meio da crise,
Jesus poderia, como eu tenho tentado te falar e estou te falando nessa noite, aleluia, Jesus poderia, quem sabe até mesmo pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua onisciência, Jesus poderia mudar a circunstância. Só que a igreja precisa entender, ou então que a igreja precisasse entender, que Jesus já havia vencido os 4 maiores adversários da igreja sobre a cruz do Calvário. Esta igreja que está perecendo por um momento, aleluia, até mesmo nós olhando de fora, se acha, quem sabe, esquecida, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que o primeiro adversário que Jesus então subirá ao Calvário a fim de derrotá-lo, quem é, pastor? A Bíblia vai dizer que é o pecado. O pecado naqueles dias, pensa agora, o pecado naqueles dias se gaba, o pecado por um momento se acha, o pecado olha a raça humana e diz para eles: não tem vez, porque eles não têm força. A Bíblia vai dizer que o pecado por um momento havia derrubado o homem. O pecado é o primeiro adversário que Jesus, ao subir a cruz do Calvário, ele tem que então vencer para que esta igreja venha a triunfar. O pecado olha para dentro de si, dizendo: ele criou Adão, ele gerou Eva, ele formou Adão, aleluias, mas eu derrubei Adão. Ele criou e gerou Enoque. Enoque anda com Deus 365 anos de vida na terra. A Bíblia vai dizer que Enoque por um momento foi fiel, mas o pecado diz: não, eu derrubei a Enoque. A Bíblia Sagrada vai dizer que o grande adversário, um dos primeiros grandes adversários que Jesus tem que vencer para esta igreja triunfar, é o pecado. A Bíblia Sagrada vai dizer que o pecado se gaba, dizendo: aleluia, Elias como grande profeta pecou. Aleluia, Sansão foi um grande lutador, mas também pecou. Aleluia, a Bíblia e o contexto da história vão relatar que o quê? Que por um momento este adversário se acha, dizendo: quem levantar na terra, aleluia, eu vou derrubar, porque esta geração não tem então por nenhum momento apreço a palavra da verdade e aquilo que Deus tem para com as suas vidas. Só que quando Jesus está a caminho do gol, o maior adversário se apresenta novamente na igreja, que é o pecado. A Bíblia vai dizer que Jesus sabe da responsabilidade que ele tem, não somente com esta geração, mas com toda a igreja que está na expectativa. Pastor, a Bíblia vai dizer que Jesus, por um momento, logo que se apresenta o pecado, a Bíblia diz que Jesus vai se assentar com os cambistas. O pecado está à porta da casa de Levi, aleluia, esperando que Jesus então se misture, aleluia, no meio deles. E Jesus até se mistura, mas Jesus não senta no banquete, entenda algo, Jesus não prova, aleluia, do pecado. A Bíblia vai dizer que Jesus por um momento dará indícios que será muito difícil o pecado, o grande adversário da igreja, naqueles dias o derrubar. A Bíblia diz que Jesus entra na casa de Zaqueu, o publicano. Jesus não precisa roubar ninguém, Jesus não precisa defraudar ninguém. Há uma expectativa no inferno, há uma reunião no inferno naqueles dias, dizendo que este sim que se levantou, aleluia, não tem deixado brecha em sua caminhada, não tem abrido porta nem lacuna. Precisamos articular a sua derrota. A expectativa está no capítulo de número 4 do Evangelho de João, quando ele se apresenta junto à mulher samaritana, uma prostituta. A Bíblia diz que quando Jesus se apresenta lá, há uma expectativa, porque Jesus não queria por nenhum momento causar dano à igreja. Por isso, Jesus pega e manda Pedro, Tiago, João, Simão, André, Filipe, Bartolomeu, Judas e todos os outros para a cidade, porque certamente se ficassem ali, daria comentário. Jesus vai se assentar ao poço de Jacó e vai então por um momento conversar com a mulher samaritana. Logicamente, quando ela se apresenta, o texto nós entendias vão dizer que o quê? Que logo Jesus vai pedir água a esta mulher samaritana. Aleluia! E ela simplesmente olhará para Jesus e vai dizer a ele: como tu me
pedes, meu Senhor, para mim dar água a ti, sendo que nós não ensinamos, porque os samaritanos e os judeus não conversavam, mas Jesus, com uma palavra muito sábia, ele vai dizer: se tu soubesse quem está te pedindo água, simplesmente tu não dava um palmeiro, mas dava um balde de água. Maravilha, Deus, aleluia. Por um momento, do que Jesus por um momento venha cair na lábia, na palavra mais chula da mulher samaritana. Só que Jesus não dará indícios ao pecado. Pastor, de forma alguma. Jesus se manterá por um momento, desde o princípio ao fim, santo. A Bíblia diz que ele é 3 vezes santo. A Bíblia diz que desde os primórdios até a morte de cruz, ele foi santo e não pecou. Quando Jesus sobe o Calvário, escuta, quando Jesus sobe o Calvário, pendurado no madeiro, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus vai olhar ao céu e vai dizer: Pai, está consumado, em tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que o véu do tempo se rasgou em cima a baixo, e o pecado, como um dos primeiros adversários da igreja, está caindo por terra, e o nome de Jesus está sendo glorificado. Não estou entendendo, não tem como o pecado te derrubar. Vai com conversinha para lá. Não tem como este demônio, que é o demônio derrotado, parar com o teu ministério, parar com a tua vida conjugal, parar com a tua chamada, parar com a tua casa, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. Ai, como a liga da maçúria. Aleluia! Glorificar a ele. Maravilha, Deus, aleluia. A Bíblia diz que este é o primeiro adversário que Jesus venceu, para que esta igreja não saísse de Jerusalém. Maravilha, qual é Deus, aleluia. o segundo adversário que ele vence? Eu preciso te mostrar. Ele está na Bíblia. A Bíblia diz que o segundo adversário que tem então a igreja, preste atenção aqui agora na palavra, preste atenção. A Bíblia diz que o segundo adversário que Jesus vencerá na cruz do Calvário é o mundo. Só que o mundo que Jesus vai vencer na cruz do Calvário, através então da crucificação, não é qualquer mundo. Simplesmente a Bíblia vai dizer, e o contexto vai nos relatar, que não era qualquer mundinho, aleluia, que Jesus está determinado por um momento a vencer. Jesus vai vencer o mundo que corrompe o homem, aleluia. Jesus vai vencer o mundo que corrompe, aleluia, o homem. Quando eu falo homem, não de uma forma generalizada, mas o mundo corrompe ainda muitos, tais como pastores, cantores, pregadores, profetas, sacerdotes. O mundo, aleluia, a todos derrubou. Pastor, a Bíblia vai lhe dizer, aleluia, que o mundo trabalhava contra então a vontade da igreja, entenda algo, a fim de dispersar, a fim de destruir, a fim de disseminar aquilo que Deus havia construído e levantado. Jesus vem determinado a subir a cruz do Calvário. Jesus vai vencer o mundo. João vai testificar no seu livro, no capítulo de número 16 e verso de número 33, lá está escrito: no mundo tereis aflições, mas eu, disse Jesus, eu venci ao mundo. Então não tem por que esta pedrinha destruir com a tua vida. Eu vou largar o verbo. Não tem por que este pó então, aleluia, destruir com a tua casa, com a tua vida, com o teu lar, com o teu ministério, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus. Só você que pode glorificar, glorifica ele. O terceiro adversário, presta atenção, o terceiro adversário que Jesus vai, escuta, vencer por esta igreja. Quem é, pastor? É a morte. Atemoriza até hoje a muito. Tem crente que quer morar no céu, que não quer morrer. Tem crente no meio da nossa geração e nos dias de hoje que querem morar no céu, mas não querem abandonar a casa que tem,
não querem abandonar o carro luxuoso que tem, não querem abandonar o alto salário, mas batem com as duas mãos no peito, dizendo que querem morar no céu. Para ti morar no céu, tu tem que mortificar a tua carne. Ela vai retroceder. A ciência diz que nós geramos até os 40. Depois dos 40 nós retornamos da onde viemos, cumprindo-se então aquilo que a palavra diz: no pó tu veio, do pó tu vai retornar. Não tem como. Tem, pastor, só a bondade e misericórdia de Deus. Eu digo pode, até pode, mas você precisa entender algo nestas últimas horas. Há uma geração fraca, há uma geração que não perdeu anseio. Amigas que buscam mais de Deus, perdeu o anseio de orar, perdeu o anseio de ler a palavra. E quando nós não lemos a palavra, nós andamos por caminhos tortuosos, não conhecemos a veracidade da mesma. Esta geração ainda é fraca. Me entenda nessa noite. Por quê? Porque não ora mais. É mais fácil o Peterson ficar 1 hora no celular do que tirar 15 minutos de leitura da palavra. Aí bate com as duas mãos nos peitos, dizendo: não, eu vou pro céu, eu quero morar no céu. Para ti morar no céu não te faz diferente de qualquer outra situação, a não ser tu entregar a tua vida na mão do Senhor Jesus Cristo. Entenda algo: a morte daqueles dias se acaba. A morte daqueles dias olha para dentro de si dizendo: somente Enoque e Elias é que ele levou para cima. Porque se eu pegar, aleluia, entro e levo eu para dentro da minha casa, ficando na hóspede permanente junto de mim. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que até o terceiro dia a morte ainda tinha ele. A Bíblia diz que para o terceiro dia ele vai vencer a morte. É isso que o evangelista Mateus, no capítulo de número 28 e verso de número 18, logo que Jesus toma a chave da casa dela, toma a chave da morte, Jesus vem e dá um brado pela igreja, dizendo: eis que é me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus, por um momento, está dando indícios que ele ressuscitou e a morte que imperava caiu por terra. Eu quero lhe dizer nessa noite: não tenha medo da morte. Tu está na presença do Senhor, tua igreja mesmo. Só aqueles que ele pode glorificar. Quem é o quarto adversário? O quarto adversário, cara suja. O mentido, mentiroso, o pai da mentira, o pai das trevas, Lúcifer, Belial, Belzebu e daí por diante. Ele sempre se achou e sempre quis ter o nariz empinado. É sempre que está no meio dos outros. Pastor, eu disse ontem que Satanás, ele precisa no mundo nosso físico de um corpo para se manifestar. Não é de uma forma qualquer. Eu queria tempo, mas eu preciso logo encerrar. Por que, pastor? É por isso, como eu disse ontem, você vê o diabo se manifestando nas encruzilhadas através de sangue, através de vela, através de orifício, novidade e tantas outras coisas. Eu fui de lá do outro lado também, mas estou aqui para te pregar Jesus Cristo como Salvador. Só que eu preciso que tu entenda que nada é maior do que a pessoa de Cristo Jesus. Isaías já havia predito 43:3, operando ele, ninguém pode impedir. Entendam, lá está o cara sujo se achando. Dizia ele: eu seduzi até mesmo uma terça parte dos anos de cruz para a terra. Eu, por um momento, entrei na tribo de Levi, corrompi sacerdote. Sentei eu e dizia ao diabo: no trono de Israel, corrompi homens e mulheres que o Deus vivo havia se levantado. Aleluia! Só que a Bíblia vai dizer que Jesus está disposto então a vencer o diabo aonde, pastor? No Gólgota, na cruz.
Logo que Jesus diz está consumado, o inferno treme, o céu por um momento se fecha e testifica através do véu do tempo, rasgando de cima a baixo, que verdadeiramente aquele que estava ali era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado. Maravilha, Deus, aleluia! Aí, pastor, se nós como igreja, como usado como somos, e ele tivesse a graça, cara e coragem de se apresentar no meio da igreja que está aqui nessa noite, e nós com ousadia, como crentes ousados que somos, perguntássemos ao diabo: aleluias, tu lembras Satanás, aleluias, da formosura do nosso Jesus? Certamente ele diria assim: não, eu não lembro. Ah, diabo, tu lembra da voz de trovão dele? Aleluia, o diabo vai dizer: eu não lembro. Tu lembra por um momento das suas brancas? O diabo certamente diria: eu não lembro. Tu lembra da vestimenta branca dele? Tu lembra da túnica? Tu lembra? Ele vai dizer certamente: não lembro. Aí nós nos ousaríamos mais, cheios como somos do Espírito Santo, e perguntaríamos a ele: tu lembra, aleluia, do pezinho de Jesus? Com certeza que as duas mãos levantavam. Ele diria: eu não me esqueço dele. Por quê, pastor? Porque certamente Jesus veio para pisar a cabeça da serpente. Você nessa noite para adorar e glorificar a Ele. Você, a igreja, está no meio da crise, mas Jesus já venceu o pecado que tenta todo dia te derrubar. Jesus venceu aquele pastor no mundo que tenta te levar para a biripa, para a boca de fumo, para o boteco, para tentar destruir a tua vida e a tua casa. Jesus venceu a morte que te rodeou no Covid-19. Jesus venceu nessa noite o maior. Ele é a estrela maior. Jesus está te dando vitória nessa noite. Adora Ele, glorifica. Vai, glória. Maravilha, Deus, aleluia. Fiel Senhor, aleluia. Jesus venceu para dar vitória à igreja. Escuta, Jesus venceu para dar vitória à igreja. Só que essa igreja do capítulo de 1 livro do Atos dos Apóstolos não está lembrando. Aí Jesus volta ao texto e determinou-lhes então que não se ausentassem de Jerusalém. Automaticamente a igreja estava vivendo um processo. O diabo havia imperado dentro de Israel, porque ele se apresenta no meio do deserto, ele se apresenta no meio do vale, ele se apresenta no meio da prova, ele se apresenta no meio da luta. Para quê? Para tentar trazer desânimo, para tentar tirar nossa força, para que nós venhamos lançar a mão do arado e olhar para trás. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, varanda. Deus te trouxe aqui, mulher de Deus, nessa noite, e fala com a igreja dele neste lugar. Virá um novo tempo ainda para a tua vida, aonde aqueles que te humilharam, aonde aqueles que não acreditaram no teu plano, não acreditaram no projeto, na chamada de Deus na tua vida, a partir desta noite vão ter que ver, reconhecer e aplaudir, porque ele é Deus. Você pode glorificar ele. Tá aqui, vai ter promessa na família. Tá aqui, vai ter promessa no ministério. Tá aqui, vai ter promessa na vida dos filhos. Adora ele neste lugar. Maravilha, Deus, aleluia. A Bíblia diz, presta atenção: não se ausentem de Jerusalém, porque vocês ouviram a promessa do Pai ao vosso respeito. Aleluia! Isso, pastor. Vocês ouviram a promessa do Pai ao vosso respeito. É depois deste vale que o sobrenatural de Deus virá para a tua vida. É depois desta prova que tu está vivendo, que tu diz que tu não tem força, é que Deus trará um novo tempo para a tua vida, e o nome dele será glorificado. Jesus olha a quem, pastor, a igreja que está lutando naqueles dias.
Ele vai dizer, vocês lembram da promessa, que não é minha, de meu pai? Se foi ele que prometeu, Moisés já escreveu 23 e 19, não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Só que a promessa ela tem tempo determinado. Daniel capítulo 2, verso de número 21. Pastor, e tem tempo, tem. Salomão escreveu 3, e primeiro de Eclesiastes é um tempo determinado por Deus para que todo o propósito faça do céu. Ele vem da onde? Segundo, visto que meu pai disse, Jeremias 1:12 diz que ele vela em cumprir com a sua palavra. Paulo, quando prega a igreja em Colossos, Paulo vai dizer o que o pastor, ou que o profeta nessa noite disse deste altar. Se vós, no capítulo de número 13, verso de número 1 da carta à igreja aos Colossenses, verso de número 1 diz assim: se vós ressuscitaste com Cristo, buscai primeiro as coisas da onde? Da terra, de cima. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai o que é do alto. Deus, aleluia. O processo vai olhar para a igreja e vai dizer: João vos batizou com água, mas se vocês derem crédito à minha palavra, virá algo sobrenatural sobre a vida de vocês ainda nessa noite, e o meu nome será glorificado. Não estou entendendo, pastor. Virá algo depois desta crise, depois deste vale que não está enfrentando, depois desta dificuldade. Deus trará um sobrenatural sobre o teu ministério. Aonde está você? Glorifica. Abre a tua boca nessa noite, meu Deus. A igreja fala: como assim? Como assim sobrenatural? Nós estamos em crise, Senhor. Lá dentro da nossa casa, às vezes fala Deus. Não temos, às vezes, muita coisa, mas o povo que mantemos trazido, que adorando a Deus. Quando vai acontecer isso? Que dia? Que hora? Jesus olha para a igreja, ele está no texto, dizendo a ela: o que é, pastor? Dizendo a ela: não vos pertence saber o tempo ou as estações do mesmo. Que é isso, pastor? Não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai ordenou. Não quero fugir do texto desta noite. A igreja olha a Jesus e vai perguntar a ele: tu vai trazer algo novo? Vai restaurar novamente a Israel no meio desta crise? Jesus automaticamente vai olhar a eles e vai dizer: não vos convém saber o que. Maravilha, Deus, aleluia. Não vos convém saber o que. Tu és fiel, O Senhor. interessante é estar mal preparado. O interessante é estar na presença dele. Não estou entendendo, pastor, que já vai entender. E disse-lhes o tempo: restaurará tu então a Israel nesse tempo. E disse-lhe: não vos pertence saber o tempo e nem as suas estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. No verso de número 8, agora sim, mas recebereis. Não está no passado, não está no presente, mas está no futuro. Não quer, pastor? Não está no passado, não está no presente, mas está no futuro. Deus, aleluia. Recebereis a virtude, o poder, a graça, a misericórdia, a bondade, a ousadia da parte de Deus. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Quem? A igreja. Quem? A igreja. E ser-me-eis testemunha. Filha a Deus. Em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Eu parei para pesquisar e olhar melhor o texto, o verso de número 8. Deus está fazendo uma promessa. O tempo era de guerra para a igreja, preste atenção agora. O tempo era de luta, o tempo era de crise, de adversidade, de problemas, de grande dificuldade. O Senhor fez uma promessa: no meio, logo depois deste tempo que vocês têm enfrentado, eu trarei algo sobrenatural que mudará a circunstância e a vida, a história de vocês, e o meu nome será glorificado.